A rejeição, ela ativa um alarme emocional, não a realidade. Então, hoje, nessa segunda live sobre o tema rejeição, você vai ouvir questões emocionais e racionais sobre a rejeição. Como você lidar com isso até que você vença plenamente. Convide agora pelo menos 10 pessoas através do seu direct e traga pessoas que precisam ouvir essa palavra. Sejam bem-vindos, amados. Mais um dia de palavra de edificação para a sua vida e transformação. Se você ainda não assistiu a live de ontem, eu te convido, ela está no feed, não deixe de assistir. Essa semana é um divisor de águas para as pessoas que lidam com esses sofrimentos emocionais, raiz de rejeição, que acaba trazendo conflitos, dificuldades, impedimentos, travamentos à sua vida. Essa é uma oportunidade de você dar um passo adiante em lidar com questões emocionais. Tá bom? Então vamos começar agora com o ponto número 1, mas eu gostaria muito de te convidar a convidar mais pessoas para assistir. Independente se você está assistindo online ou não, dá tempo aí de você já ir enviando os seus convites para que outras pessoas sejam abençoadas pela sua plantação, pela sua semeadura dessa palavra. Número 1, a rejeição ativa o alarme emocional, mas não a realidade. Então, quando você interpreta um cenário com a lente da rejeição, esse alarme de ameaça é um sistema, é como se fosse o cérebro ativa um sistema de ameaça. Por isso as pessoas que lidam com rejeição, elas têm um nível de estresse muito alto, um desgaste emocional muito alto. Então isso traz cansaço, fadiga, dificuldade de começar e terminar as coisas. Elas têm um pico, às vezes, de ânimo para começar determinadas coisas, mas elas não conseguem se sustentar nisso, porque a descarga emocional negativa é muito maior. Então, aos poucos, o desânimo vai vencendo a pessoa, ela vai se sentindo desmotivada, parece que todo mundo está contrário a ela. A gente sabe que na vida a gente já enfrenta determinadas resistências, né? Não só de pessoas, mas de circunstâncias. Então, o nosso cérebro, por si mesmo, ele sempre vai querer economizar energia. Então, você vai ter que lutar contra ele através de decisões racionais, mas a rejeição, ela potencializa tudo isso. Então, aquilo que parece difícil ou que é difícil, com a lente da rejeição se torna muito mais difícil. E poucas pessoas entendem isso. Então, elas acabam, até no ambiente eclesiástico, elas acabam não sabendo lidar com essas pessoas que têm esse problema. E, apesar da gente saber que Jesus Cristo é suficiente para curar todas as coisas, para algumas pessoas elas precisam aí de um auxílio, um acompanhamento, um suporte para que elas lidem com isso dentro do Evangelho. A tendência, né, muitas vezes o que acontece dentro do ambiente eclesiástico ou do meio evangélico, é as pessoas acabar escanteando essa pessoa. Ela vai ser chamada de problemática, né, de uma pessoa difícil. Os meus primeiros anos na igreja foram difíceis, porque as minhas atitudes e as minhas reações eram muitas vezes enraizadas, né, nessa rejeição, e acaba que as pessoas vão te rotulando por alguém complicado, alguém problemático, e se você vai aceitando esses rótulos para a sua vida, as coisas vão se complicando muito mais. Então, por eu ter passado por isso, eu estou aqui, creio que chamado por Deus, para te ajudar a não viver mais debaixo desse jugo. Então, vamos colocar aqui, ó, quando a pessoa se sente rejeitada, geralmente o cérebro ativa um sistema de ameaça, interpretando a situação como perigo. Por isso, esse nível de estresse tão alto. Como identificar? A pessoa reage com intensidade desproporcional ao fato.
Seja bem-vindo a Sônia, de Pedra Preta, Socorro, de Paulista. Geralmente a pessoa sente um nó na garganta, um aperto no peito, um sentimento de insuficiência, de impotência, um desconforto muito grande. E qual que é o primeiro passo aqui que eu vou passar para vocês, para você começar, tá? Aqui é o primeiro passo, para você começar a lidar com isso de forma racional e com sabedoria. Pergunte-se, faça uma pergunta no momento que você estiver enfrentando isso, né? Eu falei aqui, nó na garganta, aperto no peito, e às vezes algumas pessoas chegam a ter pânico. Em algumas situações eu senti isso, eu vivi isso. Em algum momento, em outras lives, eu vou contar algumas experiências terríveis, né? Principalmente no período aí do meu início da minha conversão, que eu enfrentei. Porque depois que você se converte, por causa o inimigo, ele sabe onde tem a sua trava. E ele acaba usando muitas pessoas para ativar aquilo ali toda hora. Então, pessoas que vêm e falam coisas para você, pessoas que vêm e agem com você de forma que ativa com mais potência esse sistema de rejeição. Só que, ao longo do tempo, quando você começa a perceber isso, e você começa a adquirir a sabedoria de Deus através da palavra, você começa a usar esses estímulos exteriores de pessoas, de atitudes de pessoas, de falas de pessoas, você começa a usar isso em seu favor. Como? Porque a gente sempre é curado enfrentando aquilo que nos fere. Geralmente o medo, né? Quando você enfrenta aquilo. Então, quando você começa a ser rejeitado, você interpreta aquilo como uma rejeição, você interpreta aquela fala, você, de forma racional, você começa a analisar aquela situação e se posicionar contrário àquilo. Então, duas perguntas para você que está assistindo com o seu caderno. Todas as minhas lives eu peço para as pessoas virem com um caderno e uma caneta. Uma das perguntas, ou duas, né? O que realmente aconteceu? Antes de eu tirar uma conclusão, por que aquelas pessoas ou aquela pessoa está agindo assim comigo? Será que tem alguma coisa a ver comigo? Ou simplesmente é um acaso? Agora mesmo, antes de eu começar a live, né, eu estava esperando aí uma situação já há uns 2 meses, e eu fui perguntar para a pessoa agora, e aí, tal. E a pessoa me deu uma resposta. Que, na minha emoção, é algo que me fez na hora pensar, mas por quê? Que coisa estranha, né? O emocional, o sistema, ele ativa, né, a ameaça, como se fosse assim, tá me rejeitando, por quê? Por que ela decidiu assim? Por que ela escreveu assim? Por que ela falou assim? Mas peraí, parece que tá meio frio a resposta. Aí o cérebro começa a fazer isso. Só que a razão, porque eu já aprendi a lidar com isso, a razão vai e coloca o seguinte, olha, não tem nada a ver com você, é uma decisão da pessoa, e isso não tem nada a ver comigo. Então, uma das questões racionais que eu aprendi a colocar é: eu cuido da minha vida, a pessoa cuida da dela. Então, as decisões que ela toma é sobre ela, e as decisões que eu tomo é sobre mim. Então, se essa pessoa decidiu assim, ela tem os porquês dela, e não tem nada a ver comigo. E se tiver, não é da minha conta, porque, independente de como ela interpretou a situação, é uma situação é uma pessoa de outro país, tá? Então, independente de como ela interpretou essa situação, esse é um problema pessoal da vida dela e não da minha. Então, quando você começa a usar a razão, você vai quebrando todo aquele sistema emocional que estava enraizado na rejeição, né? Então, depois você vai observar o que eu concluí, né? Você separou a emoção do fato? Então, tira toda a minha emoção, tira toda a minha especulação e deixa só o fato. E observa o fato. Aí você vai perceber que a maior parte das situações não tem nada pessoal do outro lado. Não tem nada a ver com você. Simplesmente o seu cérebro, que é enraizado nisso, ele começa a criar, né, pensamentos, especulações e ativa a emoção. E você começa a sentir aquele desconforto, se sentir mal.
Eu sei que não é uma coisa simples, eu demorei muito tempo para aprender a lidar com isso, mas eu quero ajudar você a lidar com isso, a você vencer isso através da verdade, né, através do Evangelho. Vão ter pessoas que vão assistir meus vídeos e vão dizer assim, Jesus cura tudo. E sim, ele cura. Né, ele me curou de muitas coisas, mas a principal coisa que Jesus nos dá é a verdade. Então a forma como você lida com a realidade é a forma como você lida com a verdade sobre as coisas. Jesus é a verdade. Então esse discurso de muita gente às vezes usa esse discurso de Jesus cura, mas a pessoa mesmo, se você perguntar para ela, tá bom, eu sei que cura, então me ajuda através de Jesus ser curado. A pessoa não sabe te conduzir, não sabe te apresentar algo. É um discurso só de falta de compreensão de realidades. Porque Jesus nos cura através de uma relação com ele é a verdade. Quando você começa a lidar com a verdade que a pessoa dê, você começa a interpretar os fatos não pelo que seus olhos veem ou pelo que você sente, mas pelo que verdadeiramente é. Por exemplo, cada pessoa tem seu livre-arbítrio, ela decide sobre como e o que fazer, e isso não tem nada a ver comigo. Inclusive, a interpretação que ela tem sobre mim não é da minha conta. Isso é você usou a sua razão para alcançar a verdade. Então vamos lá, ponto 2. Rejeição toca em crenças internas antigas. A dor atual costuma ser um eco de crenças como não sou bom o suficiente ou sempre vão me deixar. Então tem situações que fazem com que você crie aí na sua infância um mecanismo que se desenvolve a partir de uma experiência negativa que gerou ali um pico de emoção. Então geralmente nossas crenças são gravadas em nosso inconsciente através de um pico de emoção negativa ou de um pico de emoção positiva. Então uma das coisas boas que você pode fazer para gravar na sua mente verdades e um programa aí de experiência boa, é você sempre, nos momentos que você está vivendo algo bom, você criar ali uma celebração, né? Você cria um momento ali que gere uma emoção, um pico de emoção positiva, por exemplo, a alegria de estar com a família, né? Celebrar os eventos de aniversário. Por que tem gente que não gosta de Natal, não gosta de Ano Novo? Eu, por muito tempo da minha vida, mesmo depois de casado, eu não queria comemorar Natal, eu não queria comemorar Ano Novo, eu não comemorava meus aniversários, por questões de experiências negativas. O que eu fiz? Eu comecei a comemorar criando experiências positivas. Então, reconstruindo na minha mente, na minha memória, a figura dessa data. Então, tudo que você faz a partir do posicionamento de verdade, você começa a reconstruir isso na sua mente. Então, eu lembro uma experiência que eu fui, assim, eu lembro hoje, mas eu fui me lembrar. Seja bem-vindo aí, Pastor Felipe de Camaragibe. Eu lembro que quando eu era criança, sei lá, talvez 7 anos, mais ou menos, 8 anos, talvez, eu tenho 2 experiências que eu lembrei agora, há uns anos atrás, que me fizeram destravar aí algo e entender e reposicionar e reconstruir essa mentalidade a partir dessa lembrança. Uma delas é que a minha mãe, a gente ia, geralmente meu pai tirava férias um pouco depois da minha mãe, então eu ia com a minha mãe para Belo Horizonte. Eu nasci em Ribeirão, a gente morava em Ribeirão, mas a família da minha mãe e do meu pai morava em Belo Horizonte, minha avó na parte do meu pai. Então a gente ia para Belo Horizonte e a promessa, eu era muito apegado à minha mãe, então a promessa sempre era de que a gente ia chegar lá, ia visitar minha avó e depois eu ia com ela para onde ela fosse, que geralmente ela ia para casa das irmãs dela, minha mãe. Só que quando chegava na casa da minha avó, ela sentava ali, conversava um pouco com a minha avó, colocava as coisas e tal, rapidamente, e aí ela pegava e ia para casa das minhas tias. Ela falava assim, olha, Leonardo, eu não vou te levar agora, fica um pouco com a sua avó, depois eu venho te buscar. E aí ela ia, e eu, como eu era muito apegado, apesar de eu gostar muito de ficar com a minha avó, eu era muito apegado à minha mãe, era uma dependência emocional, né? E aí
quando chegava de noite, eu já começava a ligar. E aí, você vai vir hoje me buscar? E ela, não, hoje não vai dar, já ficou tarde, amanhã eu te busco. Aí chegava no outro dia, quando era hora do almoço, eu já ligava. E aí a funcionária da minha tia atendia, não, sua mãe saiu com a sua tia. E isso era uma semana, às vezes 6, 7 dias acontecendo isso. E aquilo ali foi uma memória que eu não lembrava, mas alguns anos atrás eu lembrei isso com muita dor. Então, apesar de para algumas pessoas interpretarem isso como algo simples e comum, na minha mente ficou gravado como um trauma. Então, uma rejeição e um abandono. Isso relacionado a essa questão desse fato. E outros fatos, por exemplo, relacionados aos meus aniversários de criança, é porque os meus primos, sempre as minhas tias, elas tinham uma preferência, elas tinham uma forma de agir com os meus primos que eu e minha irmã sempre percebemos que era diferente de como era com a gente. Tem aí, eu sei por que hoje, mas aqui não, como não é o ponto, eu não vou entrar nisso. Mas então, quando era aniversário meu e da minha irmã, a gente percebia que era feito de qualquer jeito. Então, por exemplo, às vezes tinha bolo, às vezes não tinha, às vezes, quando era feito em Belo Horizonte, por exemplo, ninguém ia. Às vezes minha mãe me deixava na casa da minha avó, aí minha avó fazia lá alguma coisinha para mim, e as minhas tias e a minha mãe não iam, e quando iam, elas iam lá rapidamente, chegava lá de táxi, aí elas entravam, cumprimentavam minha avó, davam parabéns, e às vezes nem esperavam o bolo e elas já iam embora, e eu lembro também que elas tinham condições, mas elas não me levavam presente. Então, eu lembro que a minha tia tinha um recurso, ela tinha um bom recurso na época, e ela, uma vez, me levou uma lapiseira, assim, que ela deve ter comprado no caminho, porque era uma coisinha que a gente vai ali na esquina e compra. Apesar, aí é onde entra a questão, não é o que a pessoa faz, é como você interpreta isso que gera os traumas. Então, por várias experiências dessas, quando eu fiquei adulto, que eu fui para o álcool e para as drogas, nos meus aniversários, ou eu enchia a cara e usava muita droga, e começava a comemorar um dia antes, passava 3 dias bebendo e usando droga, ou eu não... Na verdade, eu queria... Era uma fuga, né? Porque a droga e o álcool é uma fuga da realidade. E eu passei a não comemorar, não enxergar mais o meu aniversário como uma data boa, como algo que eu queria vivenciar, celebrar. E aí, depois que eu entendi isso, eu comecei a fazer o contrário. Mudei esse padrão. Então, quando é meu aniversário, aqui na minha família, hoje mesmo que a gente faça alguma coisa muito simples, mas a gente interpreta como algo a ser celebrado, algo a ser desfrutado de maneira positiva. Então, tudo isso, irmão, a vivência, né, a sabedoria de Deus vai nos ajudando a ser livre. Hoje, por muitas vezes a gente não saber como lidar com isso, ou não ter quem saiba lidar para nos ajudar, acaba que muita gente procura, às vezes, um psiquiatra, e aí ela começa a tomar remédio, e aí ela sai de um problema e entra em outro, né? Esses remédios causam dependência, geram efeitos colaterais, e na verdade não resolve o problema definitivamente. Então, o que eu estou te propondo aqui de início são posicionamentos, né, de realidades, para você começar a aprender a lidar com isso de forma sábia, e ao longo da sua jornada, na sua relação com Jesus, você vai a cada dia se livrando definitivamente disso. Então, se você que está assistindo aqui, você conhece alguém que tem problema com rejeição, você pode enviar esse vídeo para ela hoje. Talvez você está mandando um grande presente para ela. Então, a dor atual costuma ser um eco de crenças, né? Então eu contei para vocês aqui 2 histórias, do meu aniversário e do abandono que eu sentia e a rejeição nesse período que a gente ia lá para Belo Horizonte e minha mãe me deixava na casa da minha avó. Porque não foi só uma vez que aconteceu isso, né? Então, a pessoa, ela acaba generalizando. Quando ela se torna adulto, aquelas memórias, elas se tornam repetitivas na sua mente. Então, ninguém me quer. Então, vou dar um exemplo. Quem fazia aquilo era minha mãe. Mas hoje, quando uma pessoa, ela falha com você na palavra, ou quando ela responde você de uma forma que, aparentemente, porque, na verdade, esse sistema de alerta, ele potencializa, né? Ele é hipersensível.
Então você começa a interpretar aquele cenário como uma rejeição, como um abandono. E na verdade, 90% das vezes não é. E aí você cria uma especulação em cima daquilo e fica sofrendo com aquilo. Então você sente dor maior do que a situação justificaria. Aquele fato em si não justifica o tamanho da dor que você sente, mas é porque lá no seu inconsciente está ativado aquele sistema de alerta da rejeição. Então como você vai lidar racionalmente com isso, né? Identifique a crença. Eu acabei de falar para vocês aqui, eu identifiquei essa situação. Uma das situações foram essas. Aliás, uma das situações foi essa. Depois eu fui lembrando de outras. Eu não culpo meus pais ou minha mãe por isso. São situações que acontecem e o seu cérebro interpretou de uma forma aí deformada. E depois a gente cresce e a gente tem que se tornar adulto e começar a resolver aí os probleminhas que vieram ao longo da vida. Faz parte. Então você não vai vencer nada na vida culpando os outros. Você vai vencer perdoando as pessoas e assumindo a responsabilidade de lidar com o problema agora. Então, identifique a crença. O que essa situação está provando para mim? Não? Isso é verdade ou é apenas familiar, né? Familiar no sentido de, será que isso não é uma repetição de mentalidade? Será que isso não é a minha memória, ela aqui ecoando nessa situação? Será que o que está acontecendo nesse momento, essa pessoa, do jeito que ela falou comigo, do jeito que ela me tratou, do jeito que ela me... Será que tem alguma coisa mesmo nisso que eu estou vendo? Ou é só um eco das minhas memórias, das meus lembranças, né, de situações que eu vivi no passado? Quando você começa a posicionar com essa racionalidade, você já vai descartando situações. Eu falei num vídeo que tem no meu perfil aí no feed, que está fixado, de um período que eu fui internado, né, num hospital psiquiátrico para fazer tratamento de drogas. Então eu tinha atendimento psiquiátrico, né, nesse hospital, e o psiquiatra chegou a essa conclusão aí, que era mais uma questão emocional do que um vício em si, porque o vício você pode fazer a desintoxicação, mas se você não resolver as questões emocionais, você vai voltar para aquilo. E o que eu me lembro, quando eu paro para pensar nisso, é o quanto que as questões emocionais, por exemplo, a rejeição, se você for ver numa clínica de dependente químico, no caso que eu fiquei lá, não era uma clínica, era um hospital, mas essas casas terapêuticas onde você coloca dependente químico para fazer tratamento, você não posso dizer, né, estatisticamente, não fiz esse cálculo, mas provavelmente 90% das pessoas que estão ali, elas têm uso de droga, que são aprisionadas no uso de cocaína, por exemplo. O problema delas é a rejeição, é a raiz de rejeição. Por quê? A única coisa que tirava a dor, porque era uma dor muito intensa, essa da rejeição, por exemplo, quando eu terminava um relacionamento, pessoas, elas começam e terminam relacionamentos normalmente. Mas quando eu terminava um relacionamento de namoro, por exemplo, afetivo, era uma dor que eu não consigo explicar. E eu não sei por quê, porque as pessoas falavam, cara, mas que besteira, você nem gostava tanto dela, ou você gostava muito dela, mas isso vai passar. Você já teve outros namorados que você sofreu também, por que você está sofrendo dessa forma? Mas eu não conseguia explicar, era um negócio dentro de mim, que era uma dor, que chegava a você dar nó na garganta, chega a dar pânico. E qual que era a única substância que amortecia ou aliviava essa dor? Era a cocaína. Então, quando eu usava a cocaína, eu conseguia passar um dia, por exemplo, porque ela ativa, né, neurotransmissores que produzem aí esse sentimento de prazer, sentimento de alegria e tal. Então, eu conseguia ser livre daquela dor. Daí o vício, porque quando ela ia caindo, né, quando a dose fazia o seu efeito, além de você voltar para a dor, ainda tinha o fator da depressão, que aí você vê quando você vai num pico de prazer, quando vem a queda, ele não volta no mesmo estágio, ele volta num estágio inferior. Então vinha junto com a dor emocional, vinha a depressão. Então você imagina. Por isso que muitas pessoas se suicidam. Eu entendo a dinâmica dessas coisas, porque eu vivi isso.
Então, quando alguém assistir esse vídeo e está passando por isso, você sabe do que eu estou falando. E aí a cocaína foi a única substância que eu experimentei que tirou momentaneamente essa dor. E terceiro ponto, a rejeição cria uma narrativa interna. E é essa narrativa que machuca. A rejeição, ela é um programa que é colocado. Estou criando aqui uma figura para você entender. Seu cérebro, durante a experiência que você passa na sua infância, a rejeição é um chipzinho, é um downloadzinho que é feito no seu cérebro. Ele vira um programinha ali, como se fosse um aplicativo, e em determinadas situações da sua vida ele é ativado. Então ele cria uma narrativa interna. Você olha uma situação que não é aquilo, você enxerga de uma forma, não é o que você está enxergando, mas você enxerga com a lente do trauma. Você ouve com o filtro do trauma, você enxerga com a lente do trauma, não a realidade que realmente está acontecendo ali. Então essa narrativa que te machuca, porque é como se fosse um programinha ativado que começa a falar para você aquilo que está gravado na sua mente, que você é incapaz, que você foi descartado, que você é inútil, que você não é bom o suficiente, que você foi descartado por causa disso, porque a pessoa não te dá valor. E aí começa aquele discurso, é uma narrativa. Então não é o não que machuca, não é o fato da pessoa te rejeitar, mas é o significado que sua mente atribui àquele não. Por que ele falou assim? Por que ele falou isso? Ah, é porque eu sou ruim, eu sou incapaz, eu devo ter feito alguma coisa errada, é porque eu não sei o quê. Aí essa carga, essa narrativa é que começa a te destruir, é uma autodestruição. Então a pessoa cria histórias sobre a intenção do outro, sem evidências. Você fala assim, ele deve ter falado isso pra mim porque ele viu alguma coisa em mim, aí você começa a criar uma história. Só que você nem sabe se foi isso. Então ele interpreta o silêncio como desvalorização. Uma pessoa que não tem problema com rejeição, quando você para de falar com ela, você perde amizade com ela, ela vai seguir a vida dela. Em uma semana ela nem lembra que você existe. Mas a pessoa que tem a rejeição, ela vai fazer algo porque aquela narrativa dentro da cabeça dela vai ficar perturbando ela ali e ela vai sofrer com aquilo. Então, como lidar racionalmente com isso, né? Quais evidências eu tenho dessa interpretação? Você tem prova disso que você está dizendo? Você sabe que foi exatamente por causa disso que essa pessoa falou isso para você? Ou foi por causa disso que ela se afastou de você? Não, então qualquer coisa que você esteja criando na sua mente é interpretação sua. Não quer dizer que seja realidade. Então, até provar o contrário, prefira acreditar que não foi nada pessoal. Tem nada a ver com você, foi uma decisão relativa à vida dela, da pessoa. Aquilo que tem a ver com as intenções dela, com as motivações dela, com as percepções dela, e não tem nada a ver com você. Quando você começar racionalmente a entender que as coisas não são pessoais, você começa a lidar melhor com isso. Então, diferencie intenção de impacto. O que você sentiu é diferente do que o outro quis dizer. Então, a pessoa disse assim, não, obrigado. Aí você falou, você quer ir, vamos ali comigo, não sei o quê. Não, cara, não vai dar, valeu. Aí, o que eu senti, a minha hipersensibilidade, é diferente daquilo que realmente talvez essa pessoa queira dizer. Simplesmente ela só disse não. Ela só pensou assim, não quero. Mas não tem a ver com você, tem a ver com uma decisão dela. Não é sobre você. E tudo isso você vai racionalizando até uma hora que você começa a destruir o poder dessa raiz de rejeição. Tá bom? Como é que você destrói a raiz de rejeição? Com a verdade. Quando você começa a entender a verdade dos fatos e não aquilo que você enxerga com a sua narrativa enraizada na rejeição. A rejeição vira identidade quando a pessoa personaliza tudo. A pessoa acredita que tudo que acontece é sobre ela, que eu acabei de falar agora, né? Ela assume a culpa automaticamente. Deve ser algo que eu fiz, deve ser algo que eu falei.
Não, ela deve ter chateado comigo porque aquela hora que eu falei isso, porque aquela hora que eu falei aquilo e tal. Então ela sente que sua presença é um peso, porque tudo que ela faz é ruim, tudo que ela faz gera incômodo para alguém, mas isso ela criou na cabeça dela, não quer dizer que seja isso. E como você vai lidar com isso racionalmente, né? Foi o que eu falei aqui um pouco atrás. Despersonalização. E isso é sobre o comportamento do outro, não sobre o meu valor. A construção da identidade, né? Porque a nossa identidade está em Cristo, a perfeição que há na nossa vida é a perfeição de Cristo. Quando você também tem a revelação da sua identidade, você consegue a todo momento rebater essas situações, porque você sabe quem você é. Você precisa de uma revelação em Cristo, de uma revelação da verdade, para que essas coisas não tenham mais efeito sobre você. Quando eu falo não ter mais efeito, é não ter mais efeito definitivamente. Você consegue rebater rapidamente qualquer tipo de pensamento que venha sobre determinadas situações, sobre determinadas pessoas, automaticamente você rebate. Por quê? Porque agora você entendeu quem você é, o valor que você tem. Se você perguntar qual é o valor que você tem, eu vou te falar qual é o valor que você tem. Aí você tira suas conclusões, se seu valor é alto ou se seu valor é baixo. Você custou o sangue do Filho de Deus. Você custou o sangue dele. Então qual é o seu preço? Se você pensar que você vale o sangue de Jesus, é porque na verdade a gente não tem revelação do que é o sangue de Jesus. O sangue foi derramado, a gente ainda não tem. O dia que a gente tiver, se você tem aí, escreve aí, eu tenho, eu não tenho. Eu não tenho essa revelação da forma que eu gostaria de ter. A revelação desse valor, do Filho perfeito de Deus, o unigênito de Deus, o Filho dele, o sangue dele que escorreu ali na cruz. Então a cruz ela fala muito mais sobre revelação do que sofrimento. Então aquele sangue ele revela algo para nós, ele revela o nosso valor. E eu preciso dessa revelação para eu viver sem culpa, para eu viver sem medo, para eu viver sem vergonha. Quando você souber o seu valor, você não vai se constranger ou se intimidar mais com ninguém nem com nenhuma situação. Então isso não é sobre o comportamento do outro, essa relação, né, de rejeição, é sobre como eu interpreto quem eu sou, como eu interpreto o meu valor. E o quinto, para a gente encerrar, lidar com rejeição é escolher a resposta, não a reação. Então você não reage, você racionaliza. Nesse aspecto é importante a racionalização. A rejeição não some, mas a forma de responder muda tudo, que é o que eu tenho falado, o que eu falei aqui nos outros 4 pontos. A pessoa se fecha, evita vínculos ou reage impulsivamente. Esses são os sintomas, né? Ela se fecha, evita vínculos. Por que hoje eu não sou fechado completamente? Por que eu digo completamente? Porque eu ainda tenho uma personalidade introvertida, não sou um cara extrovertido, completamente extrovertido. Eu sou muito mais introvertido, mas eu não sou fechado a relações. Porque eu não evito vínculos, eu mantenho vínculos e eu procuro vínculos. Porque a minha ação hoje e a minha reação, ela é racional em relação a essas coisas. Mas se eu me entregar às minhas emoções, eu caio nisso aqui, ó. Eu me fecho, evito vínculos e as minhas reações são impulsivas. Serão impulsivas se eu abrir mão da minha racionalidade e do governo do Espírito, porque as pessoas pensam que ser governado pelo Espírito tira a sua razão. Ela não tira. Você continua sendo um ser pensante, alguém que compreende e interpreta situações, fatos, a linguagem. Então você precisa usar a sua sabedoria e a sua mente conscientemente para que você se posicione e pare de reagir. Então, em situações que antigamente você reagia impulsivamente, né, agora você começa a pensar e se posicionar e não reagir automaticamente, mas reagir racionalmente. Então, regule primeiro a emoção, né? Aqui as pessoas geralmente falam para você parar, respirar, pensar. Calma, não é assim. Você tem que tirar um tempo para você pensar racionalmente sobre aquela situação, até que as suas emoções, né, que geralmente elas ficam afloradas, elas
se acalmem e você possa pensar de forma racional. Isso no início, tá? Isso aqui é para quem está assistindo, que está pegando aí um primeiro passo. Mas depois, ao longo dos anos, isso aí vai se tornando automático, porque você começa a viver o governo do Espírito. Quando você está vivendo o governo do Espírito, é automático as suas percepções, as suas reações. Então, depois decida a ação com lucidez. O que essa situação pede de mim? Insistir, ajustar ou seguir? Porque tem relações que você vai encerrar. Você vai falar, não, isso aí para mim não existe. Essa relação não existe. Não tem relações que você vai entender que, a partir da sua percepção, que elas são vínculos que Deus abriu, portas que Deus abriu, conexões que Deus fez. Mas muitas das pessoas que vão te rejeitar são portas se fechando também. E aí você vai interpretar que aquela relação ela não faz parte do seu propósito, ou, de alguma forma, encerrou-se o propósito daquela relação. E aí você vai deixar a pessoa aí, sem que isso cause em você aí, memórias ruins ou sentimento de estar sendo rejeitado, né? Bom, hoje, segundo dia, é uma quantidade de informação suficiente para você já começar aí a viver de forma diferente, e amanhã a gente volta com mais conteúdo. Deus abençoe a sua terça-feira, que você possa ser livre de todo pensamento contrário à verdade de Deus, que a sua mente possa ser livre de todo paradigma, todo raciocínio, todo sofisma, toda mentira que foi plantada na sua mente ao longo da sua vida, que não corresponde à identidade de Cristo em você, seja cancelado agora em nome de Jesus Cristo. Você seja livre e que os seus olhos enxerguem com os olhos de Cristo, que os seus ouvidos ouçam com os ouvidos de Cristo e o seu coração possa ser blindado pelo sangue de Jesus. Tenha uma semana, na verdade amanhã a gente já se vê novamente, e não deixe de compartilhar esse vídeo se você tem amor e apreço por alguém que você conhece e enfrenta esse problema na vida, tá bom? Deus abençoe.